A Petrila fez uma pesquisa extra aí, né, para complementar para a gente, ficou bem interessante. Eu queria ter colocado o vídeo do que está no Instagram, mas eu não consegui baixar, professor. Não tem problema não. Às vezes Mas, você pode explicar um pouco sobre porque lá está escrito as pessoas que têm dificuldade de socializar, sobre a síndrome do intestino irritável. vamos lá. É uma patologia, não só intestino irritável, como qualquer patologia funcional da parte gastrointestinal, e a gente pode estender isso também para as enxaquecas, pode estender isso também para as dismenorreias, tá? A questão de dor ao menstruar, as fibromialgias, é o tipo de patologia que, se o médico não tiver uma visão do todo e ficar só com aquela questão de querer encaixar o paciente num CID, ele não vai conseguir tratar de forma completa. Então, o paciente vai pular de galho em galho, não vai sentir confiança em você, e são as patologias divisor de águas aí, para quem quer escolher a gastroenterologia ou até a reumatologia, vamos falar assim, como uma especialidade para a vida toda, né? Que se você não souber lidar com esse tipo de paciente, você realmente vai se frustrar. Era como eu me sentia no começo da carreira, quando atendia esses pacientes, porque chegava num certo ponto que eu não tinha mais o que fazer com eles. Aí a indústria farmacêutica vai te visitar, te vendendo soluções o tempo todo. Eu testava essas soluções e nem sempre dava certo. Ou dava certo com um, não dava certo com o outro. Isso é outra coisa que vocês têm que ter em mente. Não vai ter receita de bolo pronta. Vai ter paciente que vai melhorar com determinadas condutas, outro vai melhorar com outra conduta, mas vocês têm que ter em mente que é multidisciplinar. A partir do momento que eu coloquei a nutricionista junto, né, porque não é simplesmente falar, você tem que comer o mais variado possível, porque até dentro da alimentação saudável, tem alimentos que aumentam a fermentação nesses pacientes, que são os ricos em FODMAPs, que a gente já falou por aqui. E a dieta low FODMAP, para se fazer sozinho, é muito difícil. Então, tem que ter uma boa nutricionista, não pode ser qualquer nutricionista, porque tem muitas por aí que nunca nem ouviu falar do que é uma dieta low FODMAP. Então, para vocês verem o tanto de detalhes que a gente tem que pensar. A questão da baixa autoestima. Eu tenho pacientes que não saía de casa, porque ele ia só em locais que ele sabia onde o banheiro estava perto, porque senão ele não ia. Imagina a situação, que qualidade de vida uma pessoa dessa tem, né? Porque tem urgência evacuatória, e a barriga fica fazendo barulho, às vezes está perto de alguém, a pessoa escuta o barulho da barriga dele. Então, é tudo isso que a gente tem que pôr em mente aí para tratar um pacientinho com as doenças funcionais, e só que é muito gratificante também você melhorar um paciente desse. Ele chega no seu consultório totalmente na defensiva, e já passou em tantos médicos, já ouviu de alguns que aí, isso é coisa de sua cabeça. Tem jeito para falar as coisas, né? Não é que não seja também um pouco de coisa da cabeça, porque a inflamação do hipotálamo está dentro da cabeça, está inflamado. Por isso que alguns colegas, atirando numa coisa, acerta outra. Vamos falar assim. Não, isso aí, você não tem nada, é só ansiedade, toma esse remedinho aqui. E passa uma amitriptilina. A amitriptilina, ela desinflama o hipotálamo, ela desinflama terminações nervosas, tira a hipersensibilidade visceral. Então, ele acaba acertando sem querer. Mirou numa coisa e acertou outra, só que o paciente não sentiu firmeza nesse médico, que é o cara que virou para ele, isso é coisa da sua cabeça. Então, ele vai procurar um outro profissional que o acolha. Então, a palavra que fica nas doenças funcionais é acolhimento. E lembrar sempre que é um diagnóstico de exclusão, eu tenho que ter certeza que não tem um substrato anatômico,
tanto na dispepsia funcional, eu tenho que ter certeza que não é um refluxo, às vezes é um refluxo atípico, tá? Que às vezes com a própria pegametria eu não consigo pegar direitinho, porque pode ser um refluxo mais gasoso, tá chegando a impedância, pegametria aí, né? Popularizando mais aí para pegar esses casos mais borderline, vamos falar assim. Ter certeza numa endoscopia que não tem uma neoplasia de estômago, uma neoplasia de esôfago, que seja, e na colonoscopia no paciente com suspeita de intestino irritável, independente da idade, tá? Eu tenho que ter certeza que não tem um substrato anatômico, principalmente se for um paciente jovem, porque eu posso estar mascarando uma doença inflamatória intestinal. Até no nosso meio mesmo aqui, de vocês, né, estudantes de medicina, eu tenho uns 2, 3 alunos que têm intestino irritável e estão acompanhando comigo. Então, tem que ter cuidado. Ah, é jovem, não tem sinal de alarme, então não vou pedir colonoscopia, não. Pode passar batido uma retocolite ou uma doença de Crohn. Então, por conta desses milindres aí, que são doenças ainda pouco dominadas pelos médicos tradicionais, e é um nicho a mais aí para quem quer se aprofundar mesmo em tratar esses pacientes, tá bom? Obrigada, professor, por ter explicado. De nada, mas foi uma ótima apresentação de vocês. Muito obrigada.